O que é bruxo ou bruxa? Para a maioria das pessoas que não sabem, né? São homens e mulheres que se dedicaram a coisas fechadas e secretas e muitas coisas ligadas à natureza. Só que pejorativamente, a igreja acabou com isso e aí ficou aquela coisa. Essas mulheres e homens que estudavam isso eram queimados vivos. E eu vou te contar uma coisa. Todos os livros que essas mulheres tinham, esses homens, chamados grimórios, ou livro das sombras, a igreja guardou. Por que não queimou junto? Reteve o conhecimento. Mas por que reteve o conhecimento do demônio? Se é a igreja de Deus. Boa pergunta. Eu nunca tive uma preocupação muito grande com aquelas coisas. As pessoas às vezes me perguntam, você não tem medo de ser cancelado em falar da igreja? Não, não é falar da igreja. É falar uma verdade em 2023. Eu não tô Falar da história, né? É história. Ela segurou. Tanto que a gente tem vários livros na igreja que são de ocultismo, só que as pessoas não sabem. Então, a veste do Papa, olha os símbolos. Mas ninguém liga, Pedro. Temos ali um cetro e uma cobra subindo de um lado e uma cobra subindo de outro. Isso é um dos grandes símbolos da alquimia da magia. E tá na roupa do Papa. Por que o Papa tá usando esse símbolo se a serpente representa Satanás e o diabo? Boa pergunta. Porque ele sabe que quando ele bota aquele símbolo e todo mundo olha para aquela roupa, entra o gatilho do inconsciente coletivo do símbolo da magia e a pessoa fala, nossa, é a vossa santidade. E aí as pessoas às vezes entram em choque. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o grande Dalai Lama? O homem acredita ser a 14ª... ele é a 14ª dinastia dos Budas, ou seja, tem 13... Vamos colocar, tem 13 Budas reencarnados nele. E o que aconteceu esses dias? Ele manda um garoto, ele beija a boca de um garoto e manda o garoto chupar a língua dele. Tá em todos os lugares do mundo inteiro, né? Isso tá em todos os lugares. Tá uma polêmica absurda, ele foi pedir desculpa. Desculpa, é porque a vossa santidade brinca muito. Pedro, ele colocou a língua para fora e mandou o garoto chupar a língua dele na frente de todo mundo. Esse vídeo está no mundo inteiro. Qual é a explicação da vossa santidade de mandar um garoto chupar a língua da vossa santidade? Quando que Jesus mandaria alguém chupar a língua dele? O que aconteceu? O ego, ele é o grande problema da humanidade. Só que as pessoas acham que ego é você falar assim, eu sou poderoso. Não, Pedro. Eu sou um homem poderoso, eu, Fernando Liberal, e eu não tenho esse ego. O que é ser poderoso? Eu entendo a minha capacidade de fazer as coisas acontecerem. Mas sou um cara muito simples. Estou com todo mundo, estou com o povão, ajudo todo mundo. Então, ego não é você ter essa sensação. Você tem que ter essa sensação. Jesus sabia, ó, toquei e curei. Isso é ego. Mas não é ego ferido. Agora, o problema é quando você vira uma vossa santidade e perde todo esse encanto. E o que eu quero dizer trazendo isso? Que a gente está muito focado na coisa óbvia e aquilo que está oculto a gente não está focado. Aí passa desapercebido. Então é por isso que hoje eu estou trazendo essa matéria. Hoje que eu digo há mais de uma década. Eu trago esses símbolos, essas geometrias, esses ensinamentos para que todos vocês entendam a verdade e descubram um caminho. Esse caminho não é igreja, não é Fernando Liberal, eu não sou o caminho. Você falou de discípulos. Eu sei que tem muita gente que me segue fiel, mas eu não sou literalmente um guru. Eu sou um Waze. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. As pessoas brincam e me chamam de asceta. O que é asceta? Eu sou uma direção. Eu falo assim, Pedro, faz o seguinte. Você me mandar mensagem, Fernandão, tu falou umas coisas lá comigo e eu, pensei, eu tô com um problema X. O que tu acha? Eu vou te direcionar. Aí eu vou falar, faz tal coisa, Pedro. Aí tu vai e faz. E tu resolve, e tu melhora. Então, quem resolveu foi você. Quem foi o cara foi você. Quem foi poderoso foi você. Eu fui uma direção, um Waze. Eu digo assim, vira à esquerda. Você pode virar depois, mas talvez depois possa ter um grande buraco e você perder muito tempo. Então eu já dou uma direção mais rápida. Então esse é o meu papel, mostrar um caminho, e eu sei que o caminho ele tem muitas sombras. E ao contrário do que o público possa achar, sombra não é demônio.
Sombras são os medos, as ansiedades, os estresses, os nossos traumas. Todo mundo quer guardar um esqueleto no quarto, mas ninguém sabe que está guardando. Tu se considera um bruxo? Essa palavra é muito forte, né? Muito... Se eu fosse de algumas gerações passadas, eu estaria sendo perseguido, ou eu teria sido queimado, com certeza vivo, ou estaria fugindo pro resto da minha vida. Provavelmente era bem difícil eles conseguirem se safar naquela época, porque é muito massivo, né? A igreja foi muito massiva. Então, eu me considero uma pessoa espiritualizada, que sei dos segredos que estão fechados. Então, eu sei dos segredos que estão com as pessoas que foram denominadas bruxos e bruxas e feiticeiros, e os segredos que estão com os padres, com os pastores da alta cúpula. Então todos usam. A questão é, eu não quero entender disso. Perfeito. Aquele que entende consegue saber aonde está o Santo Graal. E o que é o Santo Graal? É a famosa pedra filosofal. O que é pedra filosofal? É realmente você entender quem você é. A vida, Pedro, para mim e para todo mundo, você pode falar que não, mas com certeza, lá no fundo, não pode ser trabalhar, fazer sexo, ter filho, viver e morrer. Porque ninguém é reflexivo assim. Para um minuto e pensa, peraí, trabalhei o dia inteiro, agora eu vou jantar com a Diandra, aí a mãe tem que trabalhar de novo, aí eu vou voltar para casa, aí tem uma DR programada com ela, e aí daqui a pouco tá velho, tá aí com ruga, aí eu boto um botox ou não, daqui a pouco eu morro. Isso não faz sentido. Se a vida for só isso, não faz sentido. Então tem coisa, só que a gente não gosta muito de pensar nisso. Então eu faço as pessoas meditarem. E aqueles que meditam sentem esse chamado. E que chamado é esse? Nossa, eu quero entender o que é isso aí. Aí quando entra, vê que o mundo é realmente bem diferente. É a história do Red Pill, né? Da pílula azul e vermelha. Quando é engraçado que depois, quando a gente abre os olhos para certas coisas, por exemplo, símbolos, tu nunca mais consegue olhar para os símbolos de outra forma. Perfeito. Tu sempre vai procurar um significado, né? Eu falo isso porque eu sou assim. Eu sempre procuro um significado nos símbolos. Então, normalmente, a gente sabe ali quando tem uma pirâmide, uma coisa diferente, aquilo ali tem um significado. Então, é engraçado que parece que cai escamas dos olhos. Você não consegue mais enxergar aquela coisa como você via antes. Isso, tô falando de símbolos, fora as outras coisas, né? Relacionadas à energia e etc. Então tu não consegue mais viver a vida ou enxergar as coisas como antes, né? Exatamente. Isso você, porque tu determinou. Não, já deu. Mas se você pegar a humanidade, Pedro, ela é cega. Porque vale a pena ser cego. Preste atenção. Ser cego é a mesma analogia que eu posso fazer entre gordura e músculo no corpo. Músculo é horrível manter. Porque pesa, é difícil construir. E gordura? É só sair daqui e meter 2 Mac. Mac lanche feliz. Mentira, Mac lanche infeliz, né? Porque depois você vai guardar aquilo tudo. E aquilo tudo não serve pra nada. Porque não tem vitamina, não tem mineral, não tem nada ali, né? Uhum. Você pode ter um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, só que é tudo ali meio que lixo, no final das contas. Só que o que o McDonald's ele consegue de diferente? Que talvez um outro prato não consiga da mesma maneira. Ele dá açúcar rápido. Ou seja, o que a gente quer? Recompensa rápida. Então a maioria das pessoas não querem saber o símbolo. Elas olham, legal.